E aí, pessoal, beleza? Vamos fazer mais uma análise aqui de uma prova para concurso público para professor. Me pediram então para fazer essa prova aqui para professor substituto de inglês, lá de Fortaleza. Esse daqui também é a última prova, acho que teve, tá? Então, eu vou analisar aqui as questões da número 21 até a 40, que é a parte de inglês, tá? Então, vai ficar um pouco extenso aqui o vídeo, peço desculpa, mas é que eu vou fazer a prova inteira para não ficar quebrando o vídeo aí pela metade, tá? Então, nós temos aqui a primeira parte, é um texto, que a gente vai ter a questão 21, 22 e 23 para responder sobre esse texto. Então, o texto fala sobre speech, né, que é a fala. Então, é uma das maneiras mais importantes aqui, ó, muito importante isso daqui, ó, é uma das mais importantes maneiras de se comunicar, não é a mais importante. Isso daqui faz toda a diferença na hora de interpretar uma questão. Consiste não apenas em fazer muito mais do que fazer barulhos, né? Falar e também ser entendido por outras pessoas. Para isso, nós temos que falar um idioma, ou seja, nós temos que usar combinações de sons que todos concordem de uma forma, num objeto, numa ideia particular. Aprender um idioma propriamente é muito importante, o vocabulário básico do inglês não é muito grande, and only about, então, aproximadamente 2.000 palavras são necessárias para você falar mais ou menos bem, razoavelmente bem. Mas quanto mais palavras você sabe, mais ideias você consegue expressar, e quanto mais preciso você consegue ser, e mais preciso você consegue ser no teu significado, né? No significado exato das tuas ideias. As palavras são as coisas principais que usamos para nos comunicar, no que queremos dizer. A maneira como dizemos as palavras é muito importante. O nosso tom de voz pode expressar muitas emoções e mostrar se estamos satisfeitos ou bravos ou irritados, por exemplo. Então, aqui nós temos um pequeno texto, são só 9 linhas, um texto bem fácil, e nós temos 3 questões de interpretação para responder, então. Então, vamos para a primeira questão aqui. De acordo com o autor, the more words we know, quanto mais palavras nós sabemos, the better we are able to communicate, melhor nós conseguimos nos comunicar, faz sentido? Pior nós nos expressamos, menos preciso nosso discurso será, mais incompreensível será a mensagem. Essas 3 últimas aqui são sinônimos, né? Então, a única que faz sentido é a A. Baseado no texto acima, se nós conhecemos apenas 2.000 palavras em inglês, nós não conseguiríamos nos comunicar, nós não possuímos um conhecimento léxico suficiente do idioma, nós seremos capazes de falar o idioma razoavelmente bem, nós não seremos capazes de enviar e receber informação. Não. Ali diz que com 2.000 palavras a gente consegue falar razoavelmente bem. De acordo com o texto, a fala é, o que eu falei? A única maneira de nos comunicar, não, ali eu falei, né? Uma das mais importantes. É uma maneira ineficiente? Não. É a mais importante? Não. Está entre as mais importantes maneiras de comunicação. Aqui. Viu o que eu falei? Prestem atenção nessas questões. Uma palavrinha de nada aqui, ó, é uma das mais importantes, não é a mais importante. Isso faz toda a diferença e pode ser uma pegadinha. Na verdade, essa prova aqui ela é cheia de pegadinhas, tá? Bem cheia de coisas assim que se você não prestar atenção, você erra de bobeira. Vocês vão ver aí conforme eu vou resolvendo as questões. Da 24 a 26, então, escolher a melhor opção para completar a frase. Aqui, ó. Você tem 3 espaços nessa frase, é uma frase extensa. Primeira coisa, gente, olhem as alternativas, tá? Vocês podem ter coisas erradas nas alternativas. Então, a primeira coisa é olhar a alternativa, tá? Uma dessas você consegue eliminar uma ou 2 opções, já ajuda na hora de você responder. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas alternativas.
have to, don't have to, provavelmente vai entrar modais aqui, né? Já tá vendo must, can, should. A gente sabe que depois de um modal, por exemplo, can, must, may, should, que mais? Could. Temos o might também, né? Enfim, depois desses modais aqui, a gente nunca usa to. Nunca vai usar to infinitive, tá? O único modal que aceita o to é o ought to, tanto que a gente já estuda ele com o to junto, né? Ought to, para lembrar. Esses outros aqui não aceitam o to depois. Então, olha aqui, nessa primeira alternativa eu tenho can to, isso aqui não existe, tá? Então, essa letra A já está eliminada. Aqui também, ó, tem o can to, tem o must to, nossa, isso aqui é horrível. Não existe, tá? Shouldn't to, não existe. Cara, tu não precisa nem ler, olha aqui, ó. É a letra D. Não preciso nem ler. Pegadinha isso, tá vendo? Às vezes você fica quebrando a cabeça ali 5 minutos numa questão que não precisava nem ler a questão. This type of fruit salad for the last 4 years. Ó, de novo aqui, isso aqui já caiu numa prova, né? For the last 4 years. Isso daqui me dá a ideia do quê? Pelos últimos 4 anos. Então, eu comecei há 4 anos atrás e eu continuo comendo o mesmo tipo de salada de frutas há 4 anos. Isso começou no passado, continua acontecendo. Isso é present perfect. Present perfect é auxiliar have ou has, se for he, she, it, mais qualquer verbo na terceira coluna, ou particípio passado, tá? Então, é um tempo composto, eu vou ter 2 verbos, então não vai ser esse aqui e não vai ser o will. Bom, eu posso ter aqui, como eu estou enfatizando há quanto tempo, eu posso ter um present perfect continuous também, que vai ser o have, o been e um verbo com ing. Como aqui eu tenho had no passado, não pode ser, porque tem que ser have, para I é have, tá? Então, aqui vai ser o present perfect continuous, porque está enfatizando há quanto tempo isso acontece. Então, vai ser have, o be na terceira coluna, que é o been, e o verbo com ing. Então, é a letra C. Aqui, ó, for 10 months, mesma coisa. Por 10 meses, present perfect ou present perfect continuous, tá? Então, aqui não vai ser tempo simples, então não vai ser isso. Aqui também não vai ser isso. Aqui já eliminei 2, tá? Então, ou eu vou ter, como é bookstore, é it, ou vai ser has been for sale. Has been, eu não vou ter, né? Então tem que ser has been, não tem como ser outro. Então esse daqui não tem como, porque é present perfect. Auxiliar have ou has, mais terceira coluna. Letra C. Nossa, muito óbvio. Não preciso nem ler a segunda. Ela vai fechar muito em breve. Tá à venda, vai fechar muito em breve. Essa daqui vai meio na lógica, né? In order to become an ESP teacher, it is necessary to. Então, para ser um professor de inglês para fins específicos, o que é necessário? É necessário você ter uma atitude positiva a um conteúdo, porque você ser especialista em um assunto só não vai adiantar, né? Você ter um inglês, um nível estático, básico, numa área específica, não, porque teus alunos vão ser de todas as áreas. Ser um professor de um assunto apenas, vocês estão vendo que essas 3 aqui falam a mesma coisa, com palavras diferentes? Então, é só você cuidar isso. Você tem que ter o quê? Uma atitude positiva em relação a um conteúdo para inglês específico, porque você vai ter vários conteúdos dentro da mesma aula, né? Então, aqui você tem que cuidar, porque tem muito... Essa prova é totalmente pegadinha, gente. Totalmente pegadinha.
Ó, marque a alternativa na qual o present continuous está correto. Bom, antes de qualquer coisa, eu tenho que saber o que é present continuous, né? Present continuous é quando eu uso o verbo be no presente, tá? Então, ele pode estar como am, is ou are, mais qualquer verbo obrigatoriamente no gerúndio, com ing. Então, se eu não tiver esses dois requisitos aqui, o present continuous não está correto. E aqui está pedindo para que eu analise a frase que tem o present continuous corretamente. Na primeira aqui, ó, do you understand? Eu tenho o verbo com ing, mas eu não tenho o verbo to be. Tá errado. Vocês estão vendo que eu estou analisando só a estrutura da frase, eu não estou lendo e traduzindo, não estou entendendo a frase. Quando pede tempo verbal, gente, é estrutura, você não precisa entender o que está dizendo, você precisa analisar a estrutura. Aqui, ó, Vera is, verbo to be, thinking, verbo com ing, tenho present continuous. Verbo to be, am, thinking, ing, present continuous. Verbo to be, ing, present continuous. E agora? Agora eu tenho 3 frases com present continuous. Bom, agora aqui eu vou ter que analisar a frase, tá? Aqui não é só a estrutura. Aqui eu tenho que ver quando ele está correto. Bom, Vera is thinking of giving up her job. A Vera está pensando em desistir do trabalho dela. Essa tá certa. I'm thinking Mary is Canadian. Essa tá errada. Por quê? Porque eu tenho uma coisa que a gente chama em inglês, que são os verbos dynamic and stative verbs, que são os verbos que denotam ações e estados. Os verbos que denotam ações, eles podem ser usados no gerúndio. E os verbos que denotam estado, ou stative verbs, eles não podem ser usados no gerúndio. O want é um verbo de estado, é um stative verb. Podem pesquisar depois aí no Google, tá? Eu não posso dizer eu estou querendo em inglês, eu tenho que dizer eu quero. Eu não posso dizer eu estou precisando, é eu preciso em inglês, tá? Então, essa frase aqui está errada. Estruturalmente falando, a gente tem o verbo to be, a gente tem o verbo com ing, mas não se usa eu estou querendo em inglês. Você diz I want, eu quero, tá? E o think, ele é um verbo bem danadinho, porque ele pode ser um verbo dynamic, dinâmico de ação, e ele pode ser um verbo de estado, stative. Então, quando eu digo pensar, ele é ação. Eu posso usar ele com ing. Quando eu digo achar, que é o caso aqui de achar, ter uma opinião, eu acho que a Maria é canadense, mas eu não tenho certeza, esse eu acho não pode ter ing. Não posso dizer eu estou achando, não, é eu acho, eu penso, eu acho. De achar, ter opinião, o verbo não pode ter ing em inglês, porque ele é stative. Essa frase está errada. Ela não está errada estruturalmente, ela está errada porque não se usa o think com o sentido de achar com ing no inglês. Então, a certa é a letra B, tá? Isso, se vocês quiserem pesquisar, é stative e dynamic verbs. Mark the alternative with the sentence in the past perfect. Bom, novamente aqui, ó, pede um tempo verbal, past perfect. Eu tenho que saber o que é past perfect, né? Past perfect é quando eu tenho o auxiliar had, passado, mais qualquer verbo na terceira coluna. Eu gosto de chamar terceira coluna, mas é o particípio passado, tá? Terceira coluna, porque a gente sempre estuda os verbos em 3 colunas, né? Infinitivo, simple past, past participle. Então, eu gosto de chamar de terceira coluna. Então, eu tenho que ter esses 2 verbos na frase para estar no past perfect. Se não tiver, não é past perfect, tá? Vamos começar aqui pela D. Actually, I wanted to check if there's a 25 past. Tem had aqui, não vi nenhum had, né? Então, não é. Vou começar pelas mais curtinhas, né? I was working, cadê o had? Não tem? Ó, já vi aqui, ó, um had started. Had, verbo na terceira coluna.
Aqui eu tenho had been playing, tá? Então, eu tenho ali na letra A, had, o be na terceira coluna, mas eu tenho um verbo com ing. Isso daqui é past perfect progressive, ou past perfect continuous. Então, não é past perfect, tá? Ele é past perfect continuous, por causa que tem o ing, ou past perfect progressive, dependendo do livro. Então, eu iria na letra B. Porque aqui eu tenho past perfect, tá? Então, a letra B. 30. In which alternative are the techniques for teaching the 4 traditional skills presented? 4 traditional skills. Quais são as 4 habilidades? Ler, escrever, ouvir e falar, né? Então, ler, né? Nossa, ler fica feia, né? Vamos apagar isso aqui, faz de conta que ninguém viu. Ler, escrever, ouvir e falar. Essas são as 4 habilidades, tá? Adivinhar não é, né? Tá aqui. Ouvir, falar, ler, escrever. Cara, isso daqui todo professor tem que saber, hein? Errar essa daqui, desiste do concurso. Me desculpe a sinceridade, mas é verdade. 31. I go to her house because she's sick. No passado simples. Caraca, meu, ó. Tem que saber qual é o passado de go, tem que saber qual é o passado de is, tá? Passado de is é was. Só tem uma com was. Passado de go é went. Tem 3 com went, mas o que você vai matar tá aqui, ó. Li a frase, precisei entender, traduzir? Não. Tá aqui, ó. Tá? 32. Escolha a opção que está de acordo com a gramática inglesa. Corretamente, né? Então, gramaticalmente correta. I didn't travel. Não, né? Se eu tenho o auxiliar did na frase, eu não preciso do ed no verbo, porque eu já tenho aqui dizendo que é passado, então eu não uso o verbo no passado também, porque eu vou ter 2 vezes a mesma informação. Isso não se usa no inglês. He is doing his homework by herself. Não. Teria que ser by himself, né? Porque é ele e não her. Se aqui fosse she, her, daí sim, né? Mas aqui tá usando o pronome para she, então não dá. He'll not work tomorrow because ele não trabalhará amanhã porque ele estava doente. Não, tem o futuro com o passado, não faz sentido. My father is waiting you downtown. Meu pai está te esperando no centro da cidade. Is waiting for you, né? Eu colocaria um for aqui, mas tudo bem. As outras estão erradas de qualquer forma, só sobra essa. Da 33 a 37, escolha a melhor opção para preencher os espaços. Present perfect aqui, né? Ó, for 20 years, né? Por 20 anos. Começou no passado, continua acontecendo por 20 anos. Estou enfatizando há quanto tempo a ação acontece. Present perfect. I have lived here for 20 years. Tag questions or question tags. Tag questions é aquelas perguntinhas de final de frase. Tá chovendo, né? Você estudou, não estudou? Então, em inglês, essas perguntinhas só podem ter 2 palavras, o auxiliar e sujeito. Da onde que eu vou pegar o auxiliar e sujeito? Da frase que eu tenho aqui antes. Se a frase é positiva, tag question negativa e vice-versa. Meu auxiliar aqui é o are, tá na positiva, vai ficar aren't. Sujeito, we. Aren't we?
Bom, aqui eu tenho uma conditional sentence. Conditional sentences eu tenho 4 tipos, né? 3 geralmente são as mais utilizadas. Eu não estudo muito o tipo 0, mas eu tenho tipo 0, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 0 é presente, presente, a frase do if. Eu vou ter presente, presente. Na tipo 1, eu vou ter presente e o will. Na tipo 2, a frase do if, eu vou ter passado e o would. No tipo 3 eu vou ter had com terceira coluna, né, ou past perfect. E aqui eu vou ter would have mais terceira coluna, ou conditional perfect, né? Então, primeiro eu tenho que ver se fecha aqui essas combinações, né? A frase do if tá para cá. Então, isso daqui vai estar invertido. A do if tá depois e essa tá por primeiro. Então, eu tenho passado, eu não tenho passado nessa frase aqui, ó. Tá? Eu tô com elas invertidas aqui, ó. A do if tá aqui, ó. Tá? Aqui tá a do if. Então, aqui eu tenho que ter ou presente, presente, passado ou past perfect. E na primeira aqui, ó, no primeiro espaço eu tenho que ter isso aqui. Presente, will, would ou would have, terceira coluna. Eu não posso ter did. Não posso ter passado. Eu posso ter o would, mas o would com bot não dá certo, né? O would, ele deixa o verbo normal. Vai. Caraca, meu. Só pode ser a D, né? Não preciso nem ler. Você sabia que ela estava mentindo, né? Bom, você vai ter 2 frases acontecendo no mesmo tempo, né? Ou você tem as 2 no presente, ou você tem as 2 no passado. Aqui eu tenho passado e presente, aqui eu tenho presente e passado, e aqui eu tenho were que não combina com she. Então, só pode ser a letra A. Há quanto tempo você está aprendendo francês? Eu não concordo com isso daqui, não. Tá? Como você está falando? How long, o mais correto é a letra B. Mas eu não acho que a A estaria errada. Tá? Mas acho que no gabarito tá B. O gabarito tá B, tá? Mas não está totalmente errado usar A, mas tudo bem. Tá enfatizando há quanto tempo você está aprendendo francês, a mais correta seria a letra A. Porque present perfect progressive ou present perfect continuous. Tá. Escolha a alternativa que apresenta uma característica que não é compatível com o communicative approach. Cara, se tu ler isso daqui, você vai pela lógica, ó. Os alunos fazem a maior parte do speaking. A motivação dos alunos em aprender vem do desejo deles em se comunicar de maneiras significativas sobre assuntos significativos para eles. É baseado em repetição e modelos? Não tem nada a ver com o que foi falado até agora, né? A professora estabelece uma situação que os alunos provavelmente encontrarão em sua vida real. Só pode ser a letra C, né? Você foi essa época de siga o modelo, né? Repetição de siga o modelo. Isso não faz parte de um communicative approach. Phrasal verb. Estava demorando, né? Phrasal verb. Look for, procurar. Procurar alguma coisa que está perdida. Look up. Pode ser admirar. Pode ser procurar alguma coisa no livro, no dicionário. Look forward to, esperar ansiosamente por alguma coisa. Look in. Look in, olhar dentro de alguma coisa, será? Look in, não estou lembrado. Look the sentence below. Which alternative below best completes the sentence? The students don't know what amazing means.
Os alunos não sabem o que amazing significa. So they are going to look up. Então, eles vão procurar olhar the word in the dictionary. Phrasal verb a gente tem que saber, não tem o que fazer. Olha essa questão que danadinha. Will e going to. Choose the option that correctly completes the sentence. O Paul e o George conversando. Eu vou visitar a Jane no final de semana que vem. Você pode ligar para ela para ver se eu posso chegar de manhã? E o George responde, claro, vou ligar para ela agora. Duas frases no futuro. E agora, que futuro que eu uso, né? A eterna dúvida, going to ou will? Bom, uma coisa eu posso dizer já de cara para vocês. O George está tomando a decisão na hora. Ah, eu vou ligar para ela agora. Now. Agora. Quando a gente toma a decisão na hora, a gente fala que vai fazer na hora, a gente usa o will. Tá? Então, I will call her. Essa é certeza. Então, o segundo espaço vai ser o will. Certeza. Você está tomando uma decisão no momento. Tipo, aqui está muito quente, eu vou abrir a janela. I will open the window. Tá? Ou, se as sacolas estão muito pesadas, eu vou te ajudar. I will help you. Eu estou tomando uma decisão na hora que eu estou falando. Então, eu uso will. Agora aqui, ó, o Paul, eu vou visitar a Jane final de semana que vem, próximo final de semana. Então, isso é uma coisa que ele já tem planejado, é uma intenção. Já está planejado, ele não está decidindo no momento. Então, I am going. São intenções que ele já planejou, já está organizado, ele já tem planejado isso daqui. Então, letra C. Letra C. Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês, que eu não tenha ido muito rápido, que às vezes eu me empolgo e vou passando as questões, mas é que não dá para perder tempo, porque assim, se você começar a querer ler, traduzir e tal, você começa a se embananar, tá? E essas questões são muito pegadinha, tá? Muitas vezes você não precisa nem ler, nem traduzir, vocês viram que é o que eu faço basicamente. Então, assim, se tem alguma prova que você queira me mandar, que vocês queiram mandar alguma questão que vocês queiram pedir, vou deixar o link para o grupo do WhatsApp, que eu estou montando um grupo aí para a gente estudar juntos, tá? De repente fazer umas aulas online para quem vai encarar um concurso público. Vou deixar o link aí na descrição, entrem lá no grupo para a gente conversar, bater um papo, marcar uma aula de repente, e qualquer coisa podem me mandar para a gente resolver juntos aqui, eu faço um vídeo para vocês. Valeu? Espero que eu tenha ajudado vocês com mais essa resolução. Até a próxima.